Hoje, dia 28 de agosto, é o dia H, o dia de Helena, o dia de Helena Morley, eternizada no sul de Minas literário, festejada pelos seus conterrâneos sul-mineiros e imortalizada na nossa Academia Feminina Sul-Mineira de Letras, a AFESMIL, patrona da cadeira 12, a qual ocupo honrada e grata. Para homenageá-la, gravei esse áudio e, posteriormente, a live oficial do dia H, o dia de Helena Morley, no padrão da FESMIL. Memorialista mineira de descendência inglesa, Helena Morley, nome literário de Alice Dairon Garcia Brant, nasceu em Diamantina, Minas Gerais, em 28 de agosto de 1880. Cursou a escola normal e, durante algum tempo, dedicou-se ao magistério. Casou-se em 1900 com Augusto Mário Caldeira Brant, com quem teve 6 filhos. Helena foi estimulada por seu pai a registrar em um diário suas observações sobre o mundo em sua volta. Escreva o que passar com você, sem precisar contar às suas amigas, e guarde neste caderno para o futuro as suas recordações. Helena assim fez. Entre 13 e os 15 anos, de 1893 a 1895, momento crítico de sua vida, quando lutava para conquistar sua liberdade e integridade, manteve um diário em que anotava não só o dia a dia na família e na escola, como também alguns comentários sobre a vida da cidade e da região, com seus costumes arraigados, suas relações sociais e suas contradições. Registro resultou em um depoimento esclarecedor sobre a sociedade mineira do entre séculos XIX e XX e sobre a posição da mulher em relação ao casamento, maternidade e escolaridade. Em 1941, a família Brant residia no Rio de Janeiro. Certa tarde, para distrair os filhos, Alice pegou entre seus guardados o diário de menina e resolveu ler para eles e o marido. Ao final da leitura, o marido sugeriu: "Por que não publicamos esse diário?" Muita gente iria ter a oportunidade que estamos tendo de ouvir histórias tão interessantes de uma menina inteligente numa cidadezinha mineira no final do século passado. Alice concordou se usasse um pseudônimo, pois temia que Diamantina inteira se voltasse contra ela. Escolheu Helena, porque achava o nome bonito, e Morley por ser o sobrenome da avó materna. Assim nasceu Helena Morley. Minha Vida de Menina, título de seu livro publicado, a primeira edição em setembro de 1942, foi um grande sucesso no Brasil inteiro e as edições se esgotando uma após a outra, deixando Alice perplexa, pois naquela época aquele diário era para ela apenas um registro sobre sua infância na província que fizera para suas netas. Em setembro de 1942, Helena Morley, na nota da primeira edição de seu livro, diz: "Agora, uma palavra às minhas netas. Vocês que já nasceram na abastança e ficaram tão comovidas quando leram alguns episódios de minha infância, não precisam ter pena das meninas pobres, pelo fato de serem pobres. Nós éramos tão felizes. A felicidade não consiste em bens materiais, mas na harmonia do lar, na afeição entre a família, na vida simples, sem ambições, coisas que a fortuna não traz e muitas vezes leva."
Livro que nasceu clássico. Introdução de Alexandre Eulálio, no livro Minha Vida de Menina, da autora Helena Morley, primeira edição, 1942. Minha Vida de Menina ocupa uma posição privilegiada entre os livros escritos no Brasil. Diário de um adolescente, composto sem intenção de arte, em fenômeno por todos os títulos, curioso, amanheceu clássico, vindo a conquistar imediatamente, sem alarde, em lugar de destaque em nossa estante. A meio do caminho do documento e da ficção, caderno de anotações escrito à margem da literatura, num calmo dia a dia que a adolescência e a província, iluminada de modo peculiar, essa história natural de uma menina do interior, impondo-se pelas suas claras qualidades. E o texto termina com o seguinte parágrafo: e assim, o livro Minha Vida de Menina deve ser encarado uma espécie de amplo painel primitivo que minuciosamente reproduzia o límpido território humano da menina Helena Morley. Mostra de forma brilhante o parentesco entre a escrita feminina e a memorialista, sem deixar de lado os dois elementos fundamentais que aí se encaixam, a memória e o tempo. A linguagem de Helena tem a forma de uma crônica do cotidiano, cuja estrutura é composta de uma sequência de episódios, cada um resolvidos dentro de si mesmo. O conjunto desses episódios gera história. A narrativa avança em sequência progressiva das experiências da personagem, dividida entre a infância e a puberdade, criando um olhar independente sobre a província acorrentada ao passado. Minha Vida de Menina é um painel multicolorido do final do século XIX, momento histórico singular no Brasil, com o sabor e a vivacidade de um diário de adolescente. Radiografa o cotidiano da sociedade brasileira e da província nos primórdios da República, momento em que a escravidão acabara de ser abolida e o trabalho livre não estava enquadrado nas alienações de forma salarial. Schwartz, 1997. A linguagem da autora é de um falar deliciosamente mineiro, de estruturas e cacoetes da linguagem, e é um contagiante relato de amor que unia a menina à família. É um livro para ser lido sem pressa, a meio caminho do documento e ficção. Elizabeth Bishop, poetisa norte-americana, distinguida com o prêmio Pulitzer, quando veio morar no Brasil, pediu a Manuel Bandeira que lhe indicasse alguns livros capazes de contribuir para a sua descoberta do Brasil. Um dos livros indicados pelo poeta foi Minha Vida de Menina. Ela ficou tão encantada que resolveu traduzi-lo. Foi a Diamantina e conheceu todos os lugares que Alice percorreu na sua infância. Traduziu o livro com grande competência e sensibilidade, e o sucesso foi enorme. O Time saudou o livro, um diário cheio de graça, de beleza e de alguns dissabores da vida de uma cidade provinciana. Além de traduzido para o inglês, o diário foi publicado em Lisboa em 1959, traduzido para o francês por Marlise Meyer em 1960, para o italiano por Giuseppe Valdame e Giovanni Vicentin
em 1963. Em 1960, Braulio Pedroso, no Suplemento Feminino do Estado de São Paulo, escreveu: "O encantamento está no retorno que empreendemos aos nossos valores infantis, a nossa efabulação descompromissada, no reviver os julgamentos que precedem nosso encontro com a realidade adulta." Helena faleceu no Rio de Janeiro em 30 de junho de 1970. Em 30 de agosto de 1980, foi celebrada uma missa no Mosteiro de São Bento, pelo centenário de nascimento de Alice Dairo Caldeira Brant, Helena Morley. Carlos Drummond de Andrade escreveu uma belíssima crônica em sua homenagem, Helena Morley e Alice num centenário. Há 100 anos nasci autora de Minha Vida de Menina, livro sem par na literatura. Raquel de Queiroz, no jornal Folha Carioca, de 29 de abril de 1944, diz sobre o livro Minha Vida de Menina. É um retrato, o bico de pena da cidade diamantina nos fins do século passado, um caso único na literatura brasileira. Senhores do artifício e da invenção, romancistas do retorcido e do complicado, vinde aprender uma lição de clareza e de simplicidade. Manuel Bandeira assim se expressa sobre Minha Vida de Menina, da autora Helena Morley. Aquele mundo de Diamantina não morrerá jamais. Sinto igualmente que é o centro daquele mundo a figura da avó. Eis um dos mais fortes e impressionantes retratos da nossa literatura. Só através da linguagem é que podemos resgatar as imagens do passado na representação verbal. Durante a leitura de Minha Vida de Menina, tem-se a impressão de que Helena é ou foi muito parecida com você, mesmo respeitando condições de vida distintas. Esse diário se assemelha ao seu, mesmo que você nunca tenha escrito um. Tal a dimensão, a riqueza de detalhes nas lembranças dessa menina. Nada há de excepcional na vida dela, já que não passa de uma menina pobre, de cidade do interior, uma existência sem grandes acontecimentos. Helena Morley é o diamante lapidado pela literatura. Todos os vivas a Helena Morley, comemorando seu aniversário. Referências bibliográficas: Helena Morley, O Olhar e a Memória, de Maria Inês de Moraes Marreco, UFMG. Helena Morley, Minha Vida de Menina, primeira edição, 1942. 12ª reimpressão. Dalila Cruvinel, cadeira 12, a Fesmil. Gratidão.